O extremismo das torcidas organizadas de futebol faz vítimas em todo o Brasil, até mesmo quando o time do coração não está em campo. Na série especial de hoje no Jornal da Record, as histórias de dois torcedores, um do Corinthians e outro do São Paulo, que perderam a vida em confrontos nas ruas. Até onde vai o fanatismo pelo time do coração? Ele me explicou como acontecia, que eles combinavam. Eu achei uma coisa horrível. Eu nunca imaginava que meu filho participasse de uma coisa dessa. Eu queria muito que meu filho estivesse vivo e que eu tivesse morrido no lugar do meu filho. Rafael, apaixonado pelo Corinthians. Davi, fanático pelo São Paulo. Torcedores de times diferentes, vítimas da mesma violência, em confusões envolvendo as organizadas. A paixão pelo time de futebol começa aqui, no campo de jogo, com a disputa que acontece dentro dessas quatro linhas. Mas muitas vezes, essa paixão pelo clube vira uma espécie de loucura. Quando torcedores resolvem tratar a torcida adversária como inimiga, essa rivalidade sadia ultrapassa os limites do esporte. As torcidas se tornam verdadeiras facções criminosas e a rua o campo de batalha. Correria nos arredores do estádio do Mangueirão, em Belém do Pará. Era 4 de abril e a partida entre Remo e Corinthians. Mas as bombas foram lançadas por um torcedor do Paysandu. Rafael de Moura Merenciano, de 35 anos, havia viajado de São Paulo para acompanhar o jogo da Copa do Brasil, mas não voltou. Ele foi atingido nas costas pelo rojão e morreu no hospital. A polícia paraense analisou câmeras de segurança, ouviu depoimentos de testemunhas e concluiu o caso. O torcedor do Paysandu, acusado de lançar a bomba que matou o corintiano, foi preso. Patrick Costa foi encontrado em Maceió, Alagoas. A defesa dele não foi localizada. Nos autos do inquérito, ele disse que ele estava preso dias antes deste episódio, também por um crime com a mesma natureza, e pela justiça foi colocado em liberdade. E a liberdade dele causou, no caso, infelizmente, a morte deste torcedor, no caso, corintiano. Em Itapevi, na Grande São Paulo, a vítima também era integrante de uma organizada, a Independente. Ele tinha 18 anos. Não é mais uma torcida, é quase que uma facção. O torcedor do São Paulo, Davi Alencar, foi espancado exatamente nesse ponto. Uma região movimentada da cidade. Segundo a polícia, pelo menos 10 pessoas participaram das agressões, mas apenas um torcedor do Corinthians estava em cima da vítima quando os policiais chegaram. Augusto Piauilino foi visto dando socos em Davi e acabou preso em flagrante. A briga aconteceu após um jogo entre Corinthians e Santos em Itaquera, a 55 quilômetros de Itapevi. Para a polícia, Augusto é o homem que aparece nessas imagens, captadas pela câmera presa ao uniforme de um policial militar. Foi o único suspeito detido pela morte de David em junho do ano passado. Mas a juíza Raquel de Castro Moreira e Silva decidiu pelo relaxamento da prisão no dia seguinte, por ausência de flagrante. Nós temos uma filmagem policial, nós temos policiais, que prenderam os acusados, só que nós temos uma parte acima que disse que não houve flagrante. Ao contrário do que aconteceu no Pará, a investigação da morte do São Paulino segue em aberto. Todos os integrantes das organizadas que estavam na briga permanecem soltos. O caso foi encaminhado ao Ministério Público de Itapevi, que pediu à polícia mais diligências. O delegado responsável pelo caso não quis se pronunciar. Mais de um ano depois, ninguém foi sequer denunciado pelo crime. O delegado me chamou e falou que, através do que eles tinham em mão, não tinha como prender o acusado, que era poucas provas.
que na confusão ele foi ver outras câmeras, câmera de rua, tudo, mas não conseguiu ver placa, e ficou parado, né? Apesar das imagens estarem escuras, a justiça entendeu que a camisa e os tênis que Augusto vestia no dia da briga eram diferentes dos que aparecem nas cenas. Mas, segundo a polícia, ele usava uma meia de compressão na perna direita, assim como o suspeito flagrado nas imagens. Além do braço e da cabeça enfaixados, quando Augusto foi detido, ele vestiu uma camisa manchada de sangue, que não foi periciada. Ele não chega a agredir ninguém, isso é um fato, mas ele informa que ele estava no local, e de fato ele estava no local mesmo. Por quê? Porque ele estava indo para sua residência. Por que a camisa estava cheia de sangue se ele não agrediu ninguém? Porque quando você pega todas aquelas coisas que estavam, como o próprio pedaço de pau que você vai levar lá para dentro, o pedaço de pau ele acaba sujando também. Porque tinha pedaços de madeira lá, na verdade, pedaço de madeira da torcida do São Paulo. Após a morte de David, Augusto Piauí Lino foi promovido na hierarquia da Fiel Macabra, torcida organizada do Corinthians. O David está aqui no cemitério e ele foi promovido pelo feito. A sensação que a gente tem é essa. Nossa equipe investigou e descobriu que a mãe do suspeito, a mãe do Augusto, mora aqui nessa comunidade em Itapevi, na Grande São Paulo. E a informação que a gente tem é de que ele mora com ela agora. A gente está fazendo uma reportagem e queria falar com você. Você pode descer para falar com a gente? Sobre aquela história das torcidas do ano passado. Não quero falar. Só uma palavrinha, não quero falar não. Só conversar com você. Obrigado. Tá bom, valeu, Augusto. Primeiro para esse jovem, né, que para com essas coisas, com essas brigas. Depois que um filho se vai, não tem mais vida para uma mãe. Que a gente gostaria de estar presente com ele. É um pedaço do nosso coração que se foi. É muito difícil. Não tenho nem palavras assim para falar.